Então, meus amigos, boa noite a todos. Boa noite ao pessoal aqui do encontro pela internet. Tem 3 participantes aqui já. A gente vai dar continuidade no nosso curso de obrigações e hoje a gente vai falar sobre transmissão das obrigações. Transmissão das obrigações. Deixa eu falar logo uma coisa para não esquecer. É o seguinte, semana que vem parece que o TRE pega a faculdade a partir da sexta, né? E aí, sexta-feira, a gente já não consegue ter acesso aqui ao prédio, então a gente não vai ter aula de hoje a 15 aí, para a gente, que aqui acho que é uma sessão, né, aqui, de votação. Então é isso aí. Então a gente dá continuidade ao nosso curso falando de transmissão das obrigações. Já passei para vocês aí a apostila 7, que fala sobre transmissão da obrigação. Já aproveitei e passei a apostila 8, que fala da teoria do pagamento, pelo menos inicia a teoria do pagamento. E na verdade, uma continuidade do que a gente está vendo do Código Civil, né? Teoria Geral das Obrigações, a gente está fazendo a sequência exata do Código Civil. E a gente está agora no título 3, que fala da transmissão das obrigações, das possibilidades de uma obrigação ser transmitida de uma pessoa para outra. E o primeiro ponto da transmissão das obrigações é a gente entender que ela pode acontecer de 3 formas. 3 formas básicas você pode transmitir uma obrigação para outra pessoa. Primeira opção é ceder a posição de credor. Você pode ceder sua posição de credor para outra pessoa. Isso se chama transmissão de crédito, que a gente vai estudar aqui hoje, e está no Código Civil entre os artigos 286 a 298, 286 a 298, transmissão de crédito ou cessão de crédito. Também pode acontecer a cessão de débito ou cessão de dívida, que é a transmissão da posição de devedor. Alguém transfere a posição de devedor para outra pessoa. E, por fim, pode acontecer de uma terceira forma, que é a cessão de contrato. Cessão de contrato. Está ali no ponto 1, no quadro. Cessão de contrato, inclusive, é a forma mais comum que a gente tem na prática de transmitir obrigações, né? Transferir a executoriedade, o dever de executar um contrato para outra pessoa. Isso é relativamente comum. Agora, o Código Civil, ele trata aqui na teoria geral das obrigações, de modo organizado, da cessão de crédito e da cessão de débito. A transmissão do contrato, a gente não tem aqui na teoria geral uma parte específica. Ela é vista de modo espaçado no Código Civil, em vários dispositivos. Lá na parte do direito contratual, a gente vê alguns dispositivos de transmissão de contratos, e por aí vai. É um tratamento disperso. Já a cessão de crédito e a cessão de débito tem um tratamento específico aqui no Código Civil. Beleza? Então, o Código Civil de 2002 disciplinou cessão de crédito entre os artigos 286 a 298, cessão de débito entre os artigos 299 a 303, inclusive é uma inovação do Código Civil de 2002, tratar da cessão de débito. O Código anterior de 1916 não tratava de cessão de débito, apenas cessão de crédito, mas ainda não trata de cessão de contrato. Ainda não trata de cessão de contrato. Quem sistematiza a cessão de contrato é a doutrina, e no Código Civil nós temos dispositivos espaçados da cessão do contrato, que a gente vai trazer aqui para vocês. Beleza? Primeiro, cessão de crédito. Transferência da posição daquele que recebe um pagamento. Cessão de crédito é a transferência da posição de credor. Nada mais, nada menos do que isso. Flávio Tartucci tem um conceito interessante que está mencionado na apostila, que diz o seguinte: cessão de crédito é um negócio jurídico sinalagmático, né? Envolve recíprocas prestações, gratuito ou oneroso. A cessão de crédito a gente vai ver que pode ser de forma gratuita ou onerosa, pelo qual o credor, que é o sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outra pessoa
no todo ou em parte, a sua posição obrigacional de credor. Está aí na apostila um conceito mais completo do professor Flávio Tartucci, que nada mais quer dizer do que é a possibilidade de transferir sua posição de credor para uma outra pessoa. Um ponto muito importante aqui é a gente entender que na cessão de crédito, para que ela aconteça, não é necessário a anuência, o consentimento do devedor. Então, se eu tenho um crédito com Maria, Maria me deve um valor de R$10.000. E eu vou negociar com o João a transferência desse crédito. De repente, eu estou devendo algo a João e falo, João, olha, eu tenho R$10.000 a receber de Maria. Eu posso lhe passar a posição de credor para você receber esse valor? Ele achando ok, vai acontecer a transmissão do crédito. Maria não precisa consentir, Maria não precisa concordar. Ela tem que ser comunicada disso. Até para, quando ela for fazer o pagamento, pagar a pessoa correta. Mas ela não precisa anuir. Por que isso é importante? Porque cobra-se muito isso, né, em prova, e é diferente da cessão de débito. A gente vai ver que quando alguém cede a sua posição de devedor, o credor tem que expressamente concordar. O credor ele tem que anuir expressamente com a transferência da posição do polo passivo, né, da função de devedor. O credor tem que anuir. Aqui não, na cessão de crédito, o devedor não precisa anuir. Ele tem que ser informado para produzir efeitos dessa cessão em relação a esse credor, né? Maria precisa ficar sabendo para fazer o pagamento corretamente ao novo credor. Quem realiza a cessão do crédito, a gente chama de cedente. Cedente é aquele credor que transfere a sua posição para uma outra pessoa que é aquele que vai passar a condição de novo credor, que vai passar a condição de novo credor. Aquele que recebe a posição de novo credor, a gente chama de cessionário. Cessionário é o novo credor, cedente é o credor antigo, cessionário é o novo credor. E aquele que é o devedor dessa relação, Maria, a gente chama como nessa relação? A gente chama de cedido. Cedido é o devedor que teve uma transferência do crédito que ele deveria pagar de A para B. Cedente é aquele credor que transfere e cessionário é aquele credor que recebe essa posição nova de credor. Beleza? Então, cessionário é uma posição nova, no caso aqui, de credor. Beleza? Então, como eu falei para vocês, o código não exige consentimento do devedor. O credor pode transferir para outra pessoa. Mas, para que produza efeitos perante o devedor, diz o artigo 290, é necessário que seja informado ao devedor quem é o novo credor. Beleza? Outro ponto muito importante em relação à cessão do crédito. Cessão de crédito não extingue o vínculo obrigacional. Não extingue o vínculo obrigacional. Apenas há uma mudança do sujeito, a mudança do credor. Então, se Maria me deve 10.000, por exemplo, enfim, um título de crédito que ela me deu, de alguma forma ela ficou obrigada a mim, o que eu faço é transferir essa mesma obrigação que Maria tem para mim, para João. Olha, João, essa mesma obrigação você pode exigir agora de Maria. A obrigação é a mesma, não há uma diferença, não há o surgimento de uma nova obrigação. Como acontece, por exemplo, que a gente vai ver nas formas de pagamento indireto. A gente vai ver lá nos chamados sucedâneos de pagamento como a novação. Na novação, há a extinção da obrigação antiga e surge uma nova no lugar dela. Aqui não há surgimento de nova obrigação. Há apenas a transferência da posição de poder cobrar aquela obrigação. Mas a obrigação é a mesma. Entregar uma bicicleta, eu transfiro essa
possibilidade de exigir uma bicicleta para outra pessoa. Entregar 10 mil reais, transfiro para outra pessoa a possibilidade de entregar 10 mil reais. Okay? Os prazos se mantêm. As características originais da obrigação, elas se mantêm. Não há uma extinção da obrigação originalmente contraída. Esse parecido com, digamos, a compra de um carro, a gente financia e aí na verdade o banco paga para a gente financiar com o banco. Sim. Você vai fazer isso ou você vai... Não, seria se você transferisse a sua posição no financiamento para outra pessoa. Né? Ou se o banco transferisse aquele crédito para um outro banco. É porque eu pensei que, assim, quando a gente vai comprar um produto do carro, a sua posição... É porque já fica... É porque eu acho que é diferente. O que eu pensei foi, como é que a gente está comprando o carro, a obrigação de pagar o carro é a gente, mas como o financiamento, paga o carro, seria um banco, para a gente pagar o banco posteriormente na parte dos meses que a gente financiou. Mas eu acho que ele seria o caso. Não, se por exemplo, você está devendo o valor ao banco, no meio de financiamento, para pagar um carro. Se esse banco transfere esse valor que ele tem com você para outro banco, há uma cessão de crédito aí. Cessão de crédito. Cessão de crédito, como se tem notícia que foi feito agora uma grande cessão de crédito no governo atual Bolsonaro, né, de várias pessoas que estão inadimplentes, passou-se essa dívida para bancos privados poderem exigir esse pagamento. Obviamente, o banco ele pode exigir um pagamento de um modo, enfim, cobrando lá as tarifas dele. Mas só lembrei disso aqui porque eu vi até Ciro Gomes falando sobre isso, um exemplo de cessão de crédito. A posição de credor foi passada para outra pessoa. É essa a natureza da cessão de crédito. Não é outra obrigação, é a mesma, que pode acontecer independentemente do consentimento do devedor, que só precisa ser informado do que aconteceu. E, me diga. Mas essa informação chega? Depende do caso concreto, pode chegar, pode não chegar. Qual é a consequência do devedor não ser informado? Se ele não foi devidamente informado e ele paga procedente, né, o credor originário, é bom pagamento. Ele não tem a obrigação de adivinhar. Ele fez um bom pagamento, ele não pode ser cobrado de mais nada. O cessionário, se quiser ter acesso ao valor, ele vai ter que cobrar do cedente. Ele vai ter que vir do cedente que não avisou o devedor que tem um pagamento a ser recebido. Agora, se o devedor é informado de que ele tem que pagar agora a outra pessoa e ainda assim ele faz o pagamento errado, aí sim o devedor pode ser, né, condenado em perdas e danos, enfim, ser obrigado a fazer o pagamento novamente para quem deveria ter sido feito. Então, esse dever de informação ele é importante para que a cessão produza efeitos para o devedor. O devedor precisa ter ciência, né, de que aconteceu aquela transferência para que o novo credor possa exigir do devedor o pagamento. E essa cessão pode se dar de 3 formas, como eu coloquei ali no quadro. Pode se dar de 3 formas. Pode derivar da lei. A lei impõe uma cessão, uma transferência do crédito, como, por exemplo, o artigo 287 do Código Civil, diz que a cessão de um crédito abrange os acessórios, abrange juros, multas e garantias em geral, os acessórios. Esses acessórios estão acompanhando o principal por força de um comando normativo, né? Artigo 287 do Código Civil. Então, a lei pode estabelecer uma transferência de crédito, né? Aqui a gente está seguindo a regra do princípio da gravitação jurídica, né? Que o acessório segue o principal. Também o crédito pode ser transferido por uma decisão judicial. O juiz pode decidir que o crédito, por exemplo, de uma pessoa falecida vá para determinado herdeiro. Enfim, uma decisão judicial pode determinar isso. E também, o modo mais comum de cessão de crédito é por meio de um negócio jurídico. É por meio de um acerto entre as partes, entre os credores, dizendo, olha, estou a fim de ceder o crédito para você. Você tem interesse? Sim ou não? E aí acontece a cessão de crédito por meio de negócio jurídico, por meio de contratos.
por meio de contratos, de acordos entre os credores. Em caso desse devedor ser avisado de fazer o pagamento errado, entra com palavra do débito e a outra parte pode ser obrigada a devolver? E isso. A gente vai ver aqui na sequência, a gente vai estudar essas regras, mas é isso aí. No caso de causa morte, não é um tipo de punição, no caso de um herdeiro, dar ao... No caso da morte de uma pessoa, há uma transmissão imediata de todo o patrimônio do de cujus para os herdeiros. Isso é uma ficção jurídica, né, que a gente chama princípio de Saizen. Mas durante o processo de inventário e partilha, o juiz, por algum motivo, pode determinar, olha, aquele carro, aquele valor, aquele terreno, eu vou destinar já para o herdeiro X. Ele pode fazer isso, né? Por algum motivo lá do processo de inventário e partilha. Aí, o que ele está fazendo? Está fazendo uma acessão, né? Transferindo um crédito do espólio, que é aquele universo de bens do decurso, para alguém poder... Pode ser para preservação do bem, por vários motivos. Pode ser para alimentar um herdeiro que está precisando desses alimentos, enfim, por vários motivos, o juiz pode determinar o que a gente vai chamar de transmissão legal ou judicial do crédito. É uma decisão judicial que faz a transferência. Eu estava falando para vocês da transmissão contratual, né, através de negócio jurídico. Pergunta: sempre será possível transmitir a posição de credor por um negócio jurídico? Não. Nem sempre é possível você transmitir por um contrato a posição de credor. Que casos são esses? São os casos em que houver proibição legal expressa nesse sentido. Por exemplo, o Código Civil, lá no artigo 1707, ele proíbe que um credor de alimentos transfira a sua posição de credor de alimentos para outra pessoa. A posição de receber alimentos é uma posição personalíssima. Os alimentos são em razão daquela pessoa para subsidiar a existência digna daquela pessoa. Então, o código ele não quer que uma pessoa que receba alimentos transfira essa posição. Veja bem, a pessoa que recebe alimentos pode fazer com os alimentos que ela recebeu o que ela quiser? Em tese, sim. O que a gente está dizendo aqui é a possibilidade de transferência do direito. O direito de receber alimentos, ele não pode ser transferido, que é justamente a cessão de crédito. Em tese, quem recebe alimentos pode fazer o que quiser com aquele valor? Sim. Mas há uma proibição legal no artigo 1707 de transferir essa posição de credor de alimentos. Outro exemplo de proibição legal, o artigo 520 do Código Civil. O artigo 520 do Código Civil, deixa eu abrir ele aqui para vocês, fala: o direito de preferência, isso aqui é no contrato de compra e venda. O Código diz que, em relação ao contrato de compra e venda, é possível se estabelecer um direito de preferência. O que é isso? Eu vou vender um imóvel para uma pessoa. E aí, o Código permite que eu faça um acerto com essa pessoa do seguinte jeito. Olha, João, vou lhe vender um imóvel, mas com uma condição. Eu quero estabelecer uma cláusula de preferência. Se um dia você for vender esse imóvel, eu quero que você me procure primeiramente. Saber se eu tenho interesse na recompra. Isso é uma cláusula de preferência que pode ser estabelecido, está no Código Civil, né, a partir do artigo 513, que a gente chama de preferência ou preempção. Preempção é a obrigação do comprador de oferecer ao vendedor aquela coisa primeiramente, se ele resolver no futuro vendê-la, né? Então, o direito de preferência. Aí diz o artigo 520, que é o nosso exemplo. O direito de preferência não pode ser cedido, nem se passa aos herdeiros. Então, se eu estabeleço um direito de preferência com o João, olha, vou lhe vender um imóvel, e se você um dia vier a vender, pensar em vender esse imóvel para outra pessoa, você tem que primeiro me oferecer. E aí eu venho a falecer neste meio termo. Meus herdeiros não serão beneficiados desse direito de preferência. E o Código diz que o direito de preferência não se passa aos herdeiros, não se transmite aos herdeiros. Então, são casos específicos em que não é possível ceder a posição de credor
por um contrato, por um negócio jurídico. Quando o código expressamente disser que isso não é possível. Mas isso é exceção. Isso é exceção, viu, meus amigos? Diga. O artigo 287 fala sobre a questão dos acessórios. Sim. Artigo 287. Sim. Ela fala sobre expressões voluntárias. É quando, nessa parte aí, o código ele traz muita regra dispositiva. O que são essas regras dispositivas? São regras que vão valer no silêncio do acordo das partes. Mas as partes podem, toda vez que a gente encontrar essa expressão, salvo disposição em contrário, que está aí no artigo 287 que você mencionou, é porque, qual é a regra geral? Regra geral, o acessório segue o principal. Aí diz o código, salvo disposição em contrário, acessório segue o principal. Então, é possível que as partes cheguem num acordo, olha, eu vou lhe transmitir um crédito, mas acessórios desse crédito não serão transmitidos, beleza? Você não vai ter direito a juros, enfim, você não vai ter direito a algum acessório ligado a esse crédito principal. Se a outra parte, se o cessionário concordar, tudo bem. Então, o que o código diz é o seguinte, salvo disposição em contrário, a regra geral é que os acessórios daquele crédito vão juntos. Mas é possível que só o crédito principal seja negociado. Os acessórios dele não sejam envolvidos. Tem que estar expresso. Toda vez que a gente trata de uma norma dispositiva, ela traz uma regra geral para o silêncio das partes, que pode ser dita em contrário por disposição expressa. Aí tem que ser expressa. Porque no silêncio vai vigorar a regra geral trazida pelo código. Nos casos de contrato de compra e venda de imóveis, sim, tem que estar expresso no contrato que os bens móveis, sim, eletrodomésticos dentro da casa, eles não estão acompanhando? Com certeza. Não, é o contrário. Se você quiser vender um imóvel com as pertenças, que é o que você está mencionando, lembre-se que está lá na teoria geral do Código Civil, pertença não segue o principal. Quando você fala de imóveis, acessórios, né, do imóvel, a gente está se referindo a pertenças. As pertenças não seguem o principal, salvo disposição em contrário. Então, se no contrato de compra e venda não tiver dito, olha, o contrato de compra e venda desse imóvel é de porteira fechada, o que ele quer dizer é que só é o imóvel. Os móveis, geladeira, quadros, isso não está na compra e venda. Para ir as pertenças na compra e venda, tem que haver a expressa disposição do vendedor. Estou vendendo aqui, incluindo todos, e vai ser provavelmente relacionado todos esses móveis, né? Que irão juntos com o bem principal. Beleza? Isso acontece, né? A pessoa vai visitar uma mãe e gosta da decoração. Gosta de decoração. Eu quero essa decoração aí. Aí é feita uma compra e venda de porteira fechada, que para aí os acessórios têm que haver disposição expressa. Beleza? Ok. Isso que eu acabei de dizer, essas possibilidades estão no artigo 286. As possibilidades de cessão de crédito que eu acabei de dizer, que diz que o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. Beleza? Artigo 286, que trata disso. O artigo 287 fala do dever de informação que quem está realizando uma cessão de crédito deve ter para que essa cessão de crédito produza efeitos para terceiros. O artigo 287 diz: é ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrasse mediante instrumento público. O que o código está querendo dizer? Olha, você quer que essa cessão de crédito produza efeitos para outras pessoas? O que você deve fazer? Registrar em cartório. Porque o ato de registrar em cartório, meus amigos, é uma solenidade, o que a gente chama. Solenidade é tornar um ato público do conhecimento das pessoas. É claro que é uma ficção jurídica, é claro que a gente não toma conhecimento automaticamente porque algo foi registrado em cartório, mas é uma forma, né, pelas sociedades contemporâneas de dar estabilidade a essas relações e poder exigir a produção de efeitos perante terceiro, que se faz mediante o registro em cartório. Então, o código diz, para fazer valer efeitos perante outras pessoas,
elas têm que ou serem avisadas ou haver o registro em cartório, né? Ser celebrado mediante um instrumento público. É o que diz o artigo 287. Mas a cessão de crédito exige uma forma específica? Não. O código não fala em forma específica. E aqui em direito privado, toda vez que o código não fala em forma específica, vigora o princípio da liberdade das formas. Se não houver uma forma exigida em lei, podemos fazer, de acordo com o artigo 107 do Código Civil, da forma que a gente bem entender. Então, é o que acontece aqui no nosso caso. A transferência pode acontecer verbalmente. Eu posso verbalmente dizer, João, você quer assumir o crédito que eu tenho com Maria? Posso. Agora, para produzir efeitos perante Maria, eu tenho que avisar ela, e para produzir efeitos perante terceiros, tem que ser feito por instrumento público. O código exige que, para a produção de efeitos perante terceiros, tenha uma forma específica. Mas a cessão entre cedente e cessionário, entre partes, né, não precisa de forma especial. Beleza? Diga. Diga. O meu exemplo que eu dei, eu tinha um crédito com Maria de R$10.000 e transferi para João. Para que essa transferência produza efeitos perante terceiros, eu tenho que fazer o registro dessa cessão com o instrumento público ou em cartório. É simples assim. O registro ele faz com que haja uma presunção de que outras pessoas, eventualmente interessadas, foram, de modo ficto, cientes, tomaram ciência desse ato. Né? Vamos imaginar que, sei lá, haja alguém garantindo esse pagamento, um fiador. No momento em que você faz esse registro de cartório, é uma presunção de que as outras pessoas que podem ser direta ou indiretamente envolvidas tomaram ciência, né? Ficaram cientes. É uma forma de exigir a produção de efeitos perante terceiros. Beleza? Então, tá aí a cessão de crédito. Deixa eu ver o que a gente pode falar sobre a cessão de crédito. Interessante aqui, o artigo 291 trata do caso de quando alguém transfere o mesmo crédito várias vezes. Imagine a situação de uma pessoa, João, ele faz uma cessão de crédito para A, B e C, para 3 pessoas diferentes, ele cede o mesmo crédito. Mesmo R$10.000, ele cede para um, cede para outro, cede 3 pessoas. Isso é uma conduta maliciosa da pessoa, né? Cede para mais de um. Quem vai ser o verdadeiro cessionário? Vai ser a pessoa que recebeu o título. Vai ser a pessoa que receber, vamos imaginar que seja um contrato, seja uma duplicata, um título de crédito, um cheque. Aquele que estiver portando o título é o verdadeiro cessionário, de acordo com o artigo 291. Diz, rapidinho, só ler o 291. 291 diz, ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a cessão que se completar com a tradição do título. Tradição é a entrega do título cedido. A pessoa pode fazer a cessão verbalmente. Exatamente. Algo que vocês podem imaginar que não é difícil de acontecer, né? Nesse nosso mundo, é muito comum de acontecer. Na sequência, o artigo 292 diz que fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo. Obviamente, né? Eu faço a cessão do crédito que eu tenho para João. E antes de eu avisar a Maria que eu cedi a João, Maria vem e paga para mim. Ela está desobrigada, ela fez um bom pagamento. É isso que diz o 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta como o título de cessão a obrigação cedida. Então, aquele que apresenta o título primeiro, o devedor vai e paga,
naturalmente, é um bom pagamento. Na verdade, é uma repetição quase, como acontece aqui nessa parte das obrigações, né? De normas orgânicas, regras orgânicas de pagamento, sem maiores... É por isso que a gente não fala de todas, tem algumas que são bem intuitivas. Sim. Aí, a pessoa que pagou, fez um mau pagamento, pode ter que pagar 2 vezes. Exatamente. Vai ficar no que a gente chama aí, fica no prejuízo. Beleza? Deixa eu ver outra regra importante aqui da sessão de crédito que eu posso trazer para vocês. Existe uma sessão condicionada? Pode, não tem impedimento. Pode, não tem. Pode, não tem problema. O colega perguntando se pode haver uma sessão de crédito condicionada a um evento futuro incerto. Não tem problema nenhum. Não tem nenhuma restrição em relação a isso. Tranquilo. Condição ou um termo, né? Ou lhe ceder o crédito em tal data. Também tranquilo. Também tranquilo. O artigo... Aí merece destaque esse dispositivo. O artigo 294 traz uma importante regra que diz que o seguinte: o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Vamos traduzir aí o que quer dizer isso. Primeiro, quando vocês virem a expressão exceção em direito civil, processo civil, exceção quer dizer defesa. Exceção quer dizer defesa. Então, o artigo 294 diz: o devedor pode opor ao cessionário as exceções, o que ele quer dizer? As defesas que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Então, o devedor fez a cessão de crédito de R$10.000 para João. Só que quando eu fiz essa cessão de crédito, a dívida, por exemplo, já estava prescrita. O que é alegar que a dívida está prescrita? É uma defesa, né? O devedor, ele só tem a obrigação de fazer o pagamento ou de ser exigido desse pagamento em juízo dentro de um prazo. É o prazo prescricional. Então, por exemplo, você vai dar aula de inglês. O profissional liberal tem 5 anos para exigir aquela dívida. Se aquela dívida não foi paga espontaneamente em 5 anos e o profissional liberal não foi em juízo cobrar, o que vai acontecer? Prescrição. Ele não pode mais ir em juízo cobrar essa dívida, porque o tempo corroeu a pretensão dele. Pretensão é a possibilidade de exigir em juízo cumprimento forçado. Então, tem um prazo para a gente fazer isso. Beleza. Se eu, depois de 6 anos, alguém tinha que me pagar R$2.000 porque eu dei uma aula de inglês. Eu tenho esse crédito, né? Eu posso transferir esse valor para uma outra pessoa. Posso dizer, olha, eu tenho, sei lá, R$2.000 para receber de uma aula que eu dei. A pessoa não me pagou ainda, mas eu posso transferir essa posição para você. Você aceita? A pessoa diz, beleza, eu aceito. Só que, se essa dívida já estava prescrita, se eu passei para essa pessoa com 6 anos, por exemplo, a dívida já estava prescrita. A prescrição era uma defesa que quem tomou a aula, né, e não pagou, tinha em relação a mim, né, em relação à dívida. Essa defesa se transfere para o novo, a possibilidade de arguir essa defesa vai se transferir também para o novo credor. É o que diz o artigo 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Beleza? Então, meus amigos, é possível, sim, que as defesas pessoais sejam opostas pelo devedor para o cessionário. Beleza? Diga. Eu posso ceder para outra pessoa empregatória? Pode. Acredito que sim. Acho que pode ter um caso. Sim. Quem já correu, Sim. né?
É. Não, mas você falou que ele vai ver. Não, vale uma pesquisa aí sobre isso, mas eu acredito que sim. Aham, faz isso. É. Isso. Pode aprender, por isso, sei lá, Um valor. alguma coisa. Isso. É o que acontece, por exemplo, você está dando um exemplo, o que acontece, por exemplo, no contrato de factoring. Vocês conhecem o contrato de factoring? O contrato de factoring é o seguinte: alguém tem, por exemplo, 100 mil reais para receber daqui a 6 meses. A pessoa tem 100 mil para receber daqui a 6 meses. Mas ela está precisando de uma parte do dinheiro agora. Ou eu queria agora 60 mil agora. Se eu achasse alguém que pudesse receber esse crédito para cobrar daqui a 6 meses, eu aceitava receber só 60 mil e essa pessoa vai, na data correta, cobrar os 100 mil. O que está acontecendo aí, que é permitido, é um contrato de factoring, né? Ou de fatorização. Tem empresas que realizam, vivem disso. No contrato de factoring, o que acontece? O fatorizado, que é o cedente do crédito, eu posso transferir para uma outra pessoa, chamado fatorizador, que é o cessionário, é quem vai poder cobrar agora o crédito, a empresa, né, de cobrança. Transfiro esse crédito que ela, empresa, vai cobrar agora do cedido, né, do devedor. Neste caso, inclusive, aí eu aproveito o gancho, o artigo 296 do Código Civil deixa claro o seguinte: neste caso, se mais na frente houver algo que impeça o devedor de pagar, uma insolvência, ele criou dívida, ele não pôde pagar. Ele tinha até condição de pagar quando eu transferi a dívida, mas depois ele se enrolou, contraiu outras dívidas e não vai conseguir mais pagar. Regra geral, o cedente, ele não responde pela insolvência do devedor. É o que diz o artigo 296. 296 do Código Civil. O cedente não responde pela solvência do devedor ou cedido. Essa é a regra geral. É por isso que a empresa de factoring vai cobrar uma taxa pelo risco. Que ela corre um risco, né? Não faz sentido nenhum ela falar, vou lhe dar aqui 100 mil, porque eu vou pegar esses 100 mil daqui a 6 meses. É com risco ainda de não receber. A empresa de factoring vai olhar o cenário, vai ver a pessoa, vai ver se a condição econômica dela, né? Vai olhar lá os critérios de avaliação para ver se é um bom pagador, e aí ela aceita ou não. É uma cessão de crédito. O contrato de factoring é uma cessão de crédito. Eu lido com esse tipo de situação. Eu sou comprador de uma empresa, Sim. eu compro de fornecedores. Aí, Sim. os fornecedores são meio quebrados. Sim. Tipo assim, eles faturam para mim em 30 dias, mas precisam receber esse valor logo. Isso. Aí eles vendem para esse técnico. Sim. Aí esse técnico que me cobra essa dívida, é claro, digamos que a dívida seja de 10 mil reais, ele provavelmente deve vender por 8, 9, Isso. mas recebe esse dinheiro já à vista e o técnico que assume o risco para me cobrar. Exatamente. É assim, isso é uma cessão de crédito. Regra geral, pela insolvência desse devedor, aquele que cedeu o crédito não responde. E aí, como é que a gente chama essa cessão de crédito por meio do qual o cedente não responde pela solvência do devedor? A gente chama de cessão de crédito pró-soluto. Está vendo aqui? O que é essa cessão de crédito pró-soluto? É aquela em que o cessionário não responde pela solvência do devedor. E a regra geral é essa, viu? Essa aqui, ó, regra geral do nosso sistema, cessão pró-soluto. Cessão pró-soluto. Agora, as partes podem estabelecer uma cessão pró-solvendo. O que é uma cessão pró-solvendo? É uma cessão em que o cedente, ele responde pela futura insolvência do devedor. As partes podem estabelecer que, beleza, eu aceito, eu sou credor, né? Passo um crédito para uma outra pessoa. Esta pessoa que está recebendo o crédito, ela pode
ajustar comigo expressamente, dizendo, olha, eu aceito receber essa dívida aí, que você tem, esse crédito que você tem para alguém que lhe deve, mas veja bem, se essa pessoa não puder me pagar isso no futuro, você vai ser o responsável. Você é o responsável pela solvência. Beleza? Eu digo, não, beleza. Nesse momento, o que nós estamos fazendo é uma cessão de crédito pró-solvendo, que está no artigo 297. A pró-soluto, que é a regra geral, está no artigo 296, que diz, salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Essa é a regra geral. Qual é a regra geral da cessão de crédito no nosso sistema? A cessão é pró-soluto, artigo 296. Agora, veja que diz, salvo disposição em contrário, né? Começa, salvo disposição em contrário, 296, o cedente não responde. Então, quer dizer que admite disposição em contrário. Nós admitimos a cessão pró-solvendo, que o artigo seguinte, o 297, trata desse tipo de cessão. Rapidinho, o 297 diz, o cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor, o que é isso? Cessão pró-solvendo. O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor não responde por mais do que aquele recebeu com os respectivos juros e correção monetária, né? O código não fala de correção, mas correção se subentende aí. Mas tem de ressarcir as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Então, percebam que é possível, no nosso sistema, a cessão pró-solvendo, só que ela é exceção, viu? Este caso aqui é exceção. Depende de disposição expressa. Então, adoram isso. Isso é uma das coisas que mais gostam de botar em exame da ordem, quando estão cobrando sobre teoria geral das obrigações. Diferença de cessão de crédito pró-soluto e pró-solvente. Muito simples. Pró-soluto é aquela em que o cedente se responsabiliza pela solvência do devedor, e pró-solvente é aquela que o cedente não se... Bom, perdão, não... Cessão pró-soluto, ele não responde pela solvência, e pró-solvente responde pela insolvência ou solvência do devedor. Desde que haja disposição expressa, é possível realizar a cessão pró-solvente. A regra geral é a pró-soluto. Nossa amiga ali tinha uma... Já foi? Diga. Sim. Isso. É aí que eles ganham. Não. Essa transmissão é uma transmissão onerosa, como o factoring. É onerosa porque a parte cobra, né, pela transferência, para poder ocupar o lugar de novo credor. É uma cessão onerosa. Professor, no caso do factoring, Sim. eles precisam regulamentar esse tipo de transação em contrato, em algum tipo legal? Tem que ser feito por um contrato, né? O factoring, salvo engano, nós temos ou é um decreto ou é uma lei que trata aqui no Brasil, regulamentando sobre o factoring. Ele normalmente, ele precisa de uma negociação. Agora, eu não sei aqui lhe dizer se há uma forma específica exigida, se tem que ser por escrito, se tem que ser... Eu não sei lhe dizer especificamente como é que, se há uma exigência nesse sentido. Mas ele não é tratado no Código Civil. O factoring é um contrato atípico. Típico é todo contrato que tem regulamento no Código, mas nem todo contrato tem regulamento no Código. Esse é um exemplo, factoring. Ele é tratado fora do Código Civil. Aí a gente tem que dar uma olhada no regulamento dele para saber como é essa forma. Mas o dever de avisar a pessoa que está devendo, Sim. dessa transação é do concessionário ou do cedente? É do cedente, é de quem cede. Quem cede que tem a obrigação de, olha, devedor, quando você for fazer o pagamento, não é para mim, é para outra pessoa. Só que, em muitos casos, a transferência do título, que representa aquele pagamento, né, funciona como
Só quem tem aquele título pode cobrar a dívida. Duplicata, como você falou, apresentar um cheque no banco, é quem tem aquele papel que vai. Então, a transferência do domínio do título já serve como uma transferência de que quem chegar e apresentar aquele título. Fica muito fácil para a aplicação do golpe, porque é o Sim. seguinte, a corretora, às vezes, envia um e-mail informando, ó, fornecedor tal, passou esse crédito para a factory, blá, 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 tome a duplicata. Sim. E passa para mim. Só que, às vezes, não existe a comunicação por parte do fornecedor. É o factory que diretamente já fala comigo. Aí fica aquela coisa na cabeça, tipo assim, poxa, tudo bem, eu posso até confiar. Mas não existe uma segurança de que aquilo ali poderia ser uma aplicação de um golpe, por exemplo. Ele chegou, viu meu título em algum lugar, pegou, emitiu uma duplicata, e se a gente pagar, tipo, não existe nenhuma comunicação formal por parte do fornecedor, entendeu? Aí é por isso que eu fiquei com essa dúvida. Se, então, por exemplo, eu posso não pagar aquele crédito ali, porque o cedente não me avisou que ele não pegou de tudo. Com certeza. E se for errado, se for um golpe, você ainda não está devendo. Exatamente. E a criatividade para dar golpe, ela é infinita, né? É simplesmente infinita. Simplesmente infinita. É simplesmente infinita a criatividade para dar golpe. Então, você tem que duvidar de tudo. Você está fazendo alguma coisa com alguém, você tem que fazer uma chamada online, ver se é, se não é. Tira uma foto aí com o jornal de hoje, assim, com a data, eu quero ver se é você mesmo. Você tem que partir para isso aí. Porque senão, meu amigo, o golpe vem, viu? O golpe vem e você, às vezes, né? Até uma pessoa, sei lá, que se entende safa, cai. E às vezes, né? Esse negócio de celular mesmo, eu recebo umas mensagens de texto. Olha, agora eu não ligo mais, né? Nem olho mais mensagem de texto. Mas às vezes você recebe assim, 5h30 da manhã, um negócio do link, né? Quando você queira, você tá aquela do sono ainda. Às vezes você vê, pô, que pode ser, às vezes vai, você nem tá pensando ainda, né? Na vida. Aquele 5 minutos você tá acordando. E a galera bota assim mesmo, naquele 4 horas da manhã, 5 horas, para você acordar já com aquele negócio. Pô, aí vai e clica, já foi. No caso ainda pior, porque o meu e-mail é corporativo. Aí eles pegam um e-mail aí, né? O Criam. domínio da empresa, então esse 4, 5, paga aqui esse boleto. Não, é impressionante. Aí dá Não, minha mulher recebeu um boleto lá em casa. Ó, idêntico a, não lembro se foi Vivo, Sky, ó, idêntico. Só que ela já tinha pago. Aí era um valor diferente, assim, né? Eu paguei isso, não é possível. E ela ia pagando, né? Ela, pô, ó, eu vou pagar um valor extra. Eu falei, peraí, não paga isso, não. Ligue aí para vocês, que é para ver, porque aí é o código, você vê pelo início do código, eles já sabem. O cara falou, me dê aí o início do código de barra, aí, 3 primeiro número, 4 primeiro número, o cara falou, isso é golpe. Não vá, não. Aí, pô, mas chegou idêntico. O pessoal do design gráfico é profissional. A galera já contrata o design, é design top, não é design fraco, não. Sim. É impressionante. Então, a criatividade para o golpe é realmente incrível. Beleza? Diga. Se eu tenho crédito para receber isso, Sim. Sim. mas eu vejo ele Sim. por conta de uma atividade ilícita, sei lá, Sim. a boa pessoa está me ameaçando, se você não me fizer esse precatório, eu te mato. Ou então, eu comprei maconha na mão dessa pessoa, e aí... ela continua pra mim. Não é você, é um amigo seu. Um amigo perguntou, sim. Qual é a obrigação? Não, aí é coação, pode haver uma coação, né? Vício do consentimento, né? Anula o negócio jurídico, anulava o negócio jurídico. Se você agiu para salvar alguém de sua família, uma amiga, coação. Aí anulava o negócio jurídico, né? Ele anulava dentro de um prazo de 4 anos. Sim, e pode ter repercussão penal também.
pode ter repercussão criminal, né? Enfim. Não, estado de perigo é quando você faz um negócio para salvar alguém, né? No estado de perigo não há, ninguém lhe força a fazer. Você toma a iniciativa de fazer algo por conta de uma situação que, por exemplo, o seu filho se acidentou, quebrou uma perna. Aí você vai no plantão lá, médico, tem um cara lá para atender. Tem que engessar a perna do menino. Aí o cara fala, pai, eu vou lhe cobrar 50 mil reais para você engessar essa perna aqui. Isso é estado de perigo. Estado de perigo é o seguinte, você, para fazer aquilo, você se submete a um negócio completamente desproporcional. A pessoa se aproveita daquela situação, né? Você quer salvar a perna de seu filho, quer consertar e tal, tem que fazer ali na hora, o cara cobra um absurdo. Pode ser desfeito essa cobrança? Pode, por conta de estado de perigo, estado de necessidade, como você mencionou aí. Na coação, eu lhe ameaço, entendeu? Na coação, há uma ameaça aqui, como aconteceu com o nosso colega aqui. O meu amigo. Com seu amigo. Seu amigo, entendeu? Aconteceu uma ameaça. Ele, rapaz, se você não fizer isso, eu vou lhe fazer mal a você ou a um amigo seu. Aí é o vício da coação. No final das contas, servem para a mesma coisa, anular o negócio jurídico, mas são vícios distintos. Beleza? Depois da sessão de crédito, meus amigos, nós passamos para a sessão de débito. Ponto 3 aí no quadro, ponto 3 também da apostila 7, sessão de débito ou assunção de dívida. Sessão de débito ou assunção de dívida é quando alguém assume a posição de devedor, assume a posição de sujeito passivo, né, do cumprimento de uma obrigação, com a anuência expressa do credor. Aí é diferente. Veja a diferença da sessão de débito para a sessão de crédito. Sessão de crédito não precisa da anuência do devedor. Sessão de débito precisa da anuência do credor para ser válida. É o que diz o artigo 299, que começa falando da chamada assunção de dívida ou assunção de débito. Diz o 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Então, vamos lá entender isso aqui. É facultado a terceiro assumir a posição de devedor, primeiro, com o consentimento expresso do credor. Então, se o credor não... O credor ele tem que ser comunicado e tem que dar o ok. Não, beleza, tudo bem. Agora, em vez de cobrar a dívida de Maria, eu vou cobrar de João. Eu tenho que conhecer João, entender, achar uma boa aquilo, concordar com aquilo, e aí falo, beleza, Maria, você não me deve mais nada. Quem me deve agora é João. Eu, credor, tenho que consentir com isso expressamente. E isso é uma das coisas que mais se cobra em relação à distinção de assunção de dívida e assunção de crédito. A assunção de crédito não é necessária para ela poder produzir os seus efeitos, né, ter validade, que o devedor consinta. Ao contrário, a cessão de dívida precisa do consentimento expresso do credor. Beleza? E aí, o devedor primitivo, ele se exonera, ele fica exonerado, é a expressão que o 299 usa, se houver esse consentimento expresso. Aí, no final do dispositivo, diz, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Então, o credor, ele vai operar efeitos essa assunção, se eu dei o meu consentimento, mas vamos imaginar que João era insolvente, o novo devedor, que eu aceitei que fosse o novo devedor, ele, ao tempo em que houve essa transferência, ele era insolvente. Quem é insolvente? É a pessoa que não tem capacidade de pagar as suas dívidas. É a pessoa cujo patrimônio tem mais débito do que crédito. A conta está no negativo. Essa pessoa é insolvente. Pessoa sem capacidade de pagar suas dívidas.
Se aquela pessoa que recebeu o dever de pagar era insolvente ao tempo da assunção e não era de ciência, né, do credor, a assunção de dívida não vai produzir os seus efeitos. É o que diz o artigo 299. Beleza? Tanto é exigido um consentimento expresso do credor, que o parágrafo único do artigo 299 diz: qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que ele consinta na assunção de dívida, vírgula, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Então, silêncio do credor não pode ser interpretado como consentimento. Está aí um reforço de que a cessão de dívida só pode acontecer de modo expresso. Exatamente. Na cessão de dívida, quem cala não consente. Na cessão de dívida, quem cala não está concordando. O silêncio não pode ser interpretado como uma aceitação. O silêncio é recusa. Beleza? 299, parágrafo 1. 299, parágrafo 1. Isso. O expresso está no caput. E o reforço do expresso está no parágrafo único, ao dizer que silêncio não pode ser interpretado como aceitação. Quem cala não consente, né? Comprovado que a parte da cedendo, Sim. a parte interna do novo, né? A parte que manda cedendo na outra. Sim. Tem algum problema pessoal, litígios De crédito ou de débito? de crédito? Sim. Ele disse que não precisa a outra parte que incentivo. É a parte devedora. O devedor. O O devedor não precisa não consentir. precisa consentir. Se fica comprovado que o novo credor tiver algum problema, ou até litigioso, algum problema pessoal ou litigioso, judicial, com a nova parte devedora, a parte devedora pode entrar com algum recurso impedindo que essa conferência. Pode, em tese sim, não vejo problema não. Pode, por exemplo, fazer um equilíbrio das dívidas, né? Vamos imaginar que aquela pessoa, o novo credor, tem uma dívida com esse novo devedor. Pode fazer uma compensação? Pode fazer uma compensação. Não tem nenhum problema, não. Mas eu falo no sentido pessoal, mesmo, dizer assim, olha, eu não quero continuar assim com esse cara já teve problema comigo, com minha família, eu não quero ficar devendo a ele, porque já tive problemas pessoais, provavelmente, públicos e tal, eu não quero contar com essa pessoa, estou devendo a você. Sim. Poderia ter esse tipo de situação. Na prática pode, mas isso não vai impedir a transferência, porque o código não exige consentimento do devedor. O que é que o devedor pode fazer? Pode fazer, por exemplo, uma ação de consignação em pagamento, pagar isso em juízo. Dizer, ó, eu não quero nada com essa pessoa, vou depositar em uma conta judicial aqui, e aí vou, sei lá, através desse processo de consignação em pagamento, o juiz vai avisar a pessoa de que o pagamento está ali. Eu estou pensando numa solução aqui jurídica para o seu exemplo, mas, em tese, sim. Agora, é meio estranho, porque pagamento é algo que a gente faz, né? Por Pix, hoje em dia, inclusive. Você não precisa conhecer a pessoa, gostar dela. Mas aí, talvez, dê direito da pessoa te cobrar pessoalmente. Ó, dia 10, lembra que você está devendo. Não. Você tem um contato, você pode ter um contato possível juridicamente, ao meu ver. Sim. Com aquela pessoa que você tem uma certa desafeto. Sim. Mas aí, se a pessoa na cobrança for deselegante, expor o devedor ao ridículo, aí ele vai responder, com certeza, por uma indenização, como seria em qualquer caso que você, como devedor, é exposto ao ridículo, né? Ou uma situação, enfim, mas... assim, é um fato que, assim, pela regra geral do nosso código, o devedor ele está numa posição de que ele não pode se opor à transferência. Pode se opor. O que ele pode é alegar que não foi avisado e, por isso, fez o pagamento para a pessoa indevida. Aí ele tem total direito. Mas ele não pode interferir na transferência de crédito. É o que a gente chama de direito potestativo. A transferência de crédito é um direito potestativo e a transferência de débito não é.
Transferência de crédito, ou até uma forma de conceituar. O que é direito potestativo? É aquele que independe de vontade da outra parte. Ele pode ser exercido independentemente de consentimento da outra parte. Né? Exemplo de direito potestativo, o direito do empregado de pedir demissão, o direito da pessoa de se divorciar. Não preciso do consentimento do outro cônjuge para me divorciar, ou do meu empregador para sair. É um direito potestativo, que não admite objeção da outra parte. A outra parte está no que a gente chama de estado de sujeição. Estado de sujeição é o melhor conceito para esse tipo de situação jurídica em que você não pode fazer nada. Você só tem que aceitar. Seu marido quer pedir o divórcio, sua esposa quer pedir o divórcio, você está, em relação ao pedido de divórcio, em estado de sujeição. Não posso fazer nada. A pessoa vai. Não era assim não, viu? Graças a Deus mudou, né? Porque imagine, antes você tinha que pedir, você tinha que negociar, você tinha que contratar o seu distrato conjugal, né? Que negócio. Tinha que chegar a um acordo. E se a pessoa não quisesse lhe dar o divórcio, que era assim que falava, vou lhe dar o divórcio, não vou lhe dar o divórcio. Pronto. Aí, até 1977, você ia ficar casado para o resto da vida com aquela pessoa ali. Uma pessoa ali. Alguém ia falar alguma coisa aí? Falou em casamento, né? Deu um aviso prévio, né? É isso mesmo. Aqui, meus amigos, a gente usa a mesma nomenclatura, também serve, viu? Cedente é o antigo devedor, devedor originário, cedente. Cessionário é o novo devedor. E cedido é o credor. Cedido é aquela parte, né, que o credor que viu a dívida sair de uma pessoa para outra. A pessoa que cedeu a dívida cedente, a pessoa que recebeu a dívida cessionária. Beleza? Aí o artigo 301 traz a situação de quando a substituição do credor pode ser anulada. Diz o artigo 301, se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito para o devedor originário, com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. É impressionante isso, né? Miguel Reale, lá quando diz do Código Civil, ele fala que um dos princípios do Código Civil é a operabilidade. E o que é operabilidade? É que ele seja simples. Aí o Código Civil vem cheio dessas coisas, inverte as orações, né? Inverte, bota o sujeito lá no final do... É um negócio assim, de operabilidade, isso aqui não tem nada, né? Tem essa redação do Código Civil. Esse é o 301 que eu estava falando, que é, mais uma vez, o prestígio à boa-fé, né? Prestígio de boa-fé. 301. Essa dívida, eu deixo até um exemplo na apostila. Vamos imaginar o seguinte. João cede um débito a Maria. João é devedor, ele cede a posição de devedor para Maria. Garantido, essa dívida é garantida por uma fiança que quem dá é Pedro. Pedro, a terceira pessoa, é garantidor dessa dívida. Pedro é garantidor. Se a cessão for anulada, o Código Civil diz aí no 301, por uma sentença judicial, por algo que aconteceu que interferiu nessa cessão, a dívida original ela é estabelecida e aquela pessoa que estava dando a fiança
ele fica desobrigado. Isso é um prestígio à boa-fé. Prestígio à boa-fé. Imagine que foi uma cessão de dívida contraída sob coação. O fiador não sabia dessa coação, ele fica exonerado. Mas se o terceiro sabia daquele vício, aí ele fica responsável. Vamos reler aqui o 301 para a gente ver se a gente entende melhor. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiro, exceto se este, o terceiro, conhecia o vício que inquinava a obrigação. Deu para entender melhor agora, né? O fiador, ele vai ficar exonerado, salvo se ele sabia daquilo que maculava o negócio jurídico. Beleza? É o prestígio da boa-fé. Como eu falei para vocês no início do curso, o Código Civil podia ter 3 artigos em relação aos negócios jurídicos. Todo negócio jurídico tem que ser realizado com base na sua função social, boa-fé e vedação e enriquecimento sem causa. Tudo que está no Código Civil é, no final das contas, uma síntese dessas 3 regras. Vedação e enriquecimento sem um justo motivo, sem causa. Boa-fé, que é o dever de probidade. A gente tem um dever de ser leal com a outra parte. E função social, é o dever de ser solidário. Essas 3 regras gerais poderiam escrever o código. Existe alguma outra situação de débito? E se ele se montar quando a pessoa se obrigação de débito? Sem ser descontado o quê? E se ele se montar, por exemplo, eu assumi a obrigação de fiador de alguém. Essa pessoa não pagou, o débito passa para mim. Mas qual é essa situação? Que é a função do direito, qual é essa? Eu não consigo imaginar alguém assumiria o débito de uma pessoa. Alguém pode assumir um débito de outra pessoa por disposição contratual, por determinação do juiz, por disposição legal. Por exemplo, eu tenho um filho meu, e esse filho meu causou um prejuízo a alguém. Meu vizinho lá, meu filho, quebrou o carro do vizinho, com os coleguinhas. De quem é essa dívida? Dele, né? Do meu filho. O que o código faz? Faz uma transferência de débito para o responsável legal. Isso é uma transferência de obrigação de pagar, feita por representante. Um exemplo aí que eu estou dando aqui agora. O empregado, se ele comete um dano a alguém durante o seu trabalho, no exercício da sua profissão, o empregador é responsável indireto. Ele pode ser chamado a vir cumprir com aquela obrigação de reparar o dano, mesmo não sendo ele que causou o dano. Mas o dono da empresa, o empregador, está lá no artigo 932 do Código Civil, assume a responsabilidade pelo empregado se causar um dano a alguém. Isso aí é uma assunção de dívida prevista em lei. Ela pode ser também feita por contrato, sim, e aí precisa da anuência expressa do credor. Pode estar prevista em lei ou pode ser determinada pelo juiz. O juiz pode determinar, olha, quem vai fazer o pagamento é você. Já que aquele outro não pode pagar, agora é você. Aí, claro que o juiz vai agir dentro da previsão legal possível, né? Mas, tranquilo. Naqueles casos de alimentos que o pai, no caso, é um menor de idade, não tem risco de pagar. E aí se transfere a responsabilidade para os avós de é um tipo de débito. Vai haver uma espécie de cessão de débito prevista em lei. Prevista em lei. Mas aí, em tese, seria, na verdade, até, né, a maioridade, né? Aí, né, até a maioridade. Você está falando no menor, né? O cara tem 17 anos e não... 16, 17. E não presta alimentos, né? Ou até na insolubidade. Enfim, quando ele é insolúvel, não tem conseguir pagar. Insolvente, né? Ele, ainda assim, tem essa responsabilidade. Se eles tiverem uma condição expressa. Se for menor? Se for maior. Já. Não, se for maior, não. Se for maior, que ele é insolvente, os parentes normalmente não são responsáveis. Normalmente não são responsáveis. Apenas quando a lei expressamente prevê solidariedade obrigacional é que pode ser cobrado de qualquer um dos devedores.
Por exemplo, um caso aí, que aproveitar mais ou menos o que você está dando. Um avô precisa de alimentos. Um avô está precisando de alguém que custeie a sobrevivência dele. Ele pode cobrar isso de um filho, do outro filho, de qualquer filho, do neto, pode pular, inclusive. Por quê? Porque lá o Estatuto do Idoso permite isso expressamente, né? Mas aí é uma obrigação solidária, né? Todo mundo tem essa obrigação de... Porque as funções do idoso de uma criança é praticamente igual. Assim, ele é iguais. É uma proteção a mais para o idoso, aí, sem sombra de dúvida. O idoso aí, ele ganhou uma proteção a mais. E o super idoso, idoso do idoso, tem mais proteção ainda. Aquele acima de 80 anos. Idoso é aquele acima de 60, né? E acima de 80 é um idoso que tem preferência em relação aos idosos. Mas aí vocês vão ver isso lá no... Vocês começam a se arrumar assim, eu fico achando que já acabou a aula. É 8 horas, né? Ainda. Vamos na sequência. O artigo 302 traz outra regra importante, digna da gente mencionar aqui, ó. O novo devedor, diz o artigo 302, não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Artigo 302. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais. O que é exceção que a gente viu? Defesa. As defesas pessoais que competiam ao devedor primitivo. Então, o que o Código quer dizer aí com o artigo 302? As defesas pessoais, elas ficam no credor, ou, perdão, no devedor. Se eu, credor, tinha uma defesa específica para aquela pessoa, eu consinto com a transferência de dívida daquela pessoa para um outro sujeito. Eu não posso, em relação a esse novo devedor, alegar as defesas pessoais que eu tinha em relação ao primeiro devedor. Vamos imaginar que o primeiro devedor, em relação ao primeiro devedor, eu poderia alegar a menoridade dele, enfim, um vício do consentimento. Defesas pessoais, defesas que dizem respeito ao sujeito. Transferida a dívida, eu não posso mais alegar. Isso é coerente, né, com o fato de que a transferência da dívida tem que ter o consentimento do credor. É justamente por isso, porque ele, no momento em que ele aceita a transferência da dívida, ele está abrindo mão, por exemplo, de algumas defesas que ele tinha em relação ao devedor originário. Beleza? Quando você assume como devedor, um novo devedor, Sim. você pode negociar uma nova data de pagamento? Pode. Ou você é obrigado a seguir? Não, pode negociar, não tem problema nenhum. Você pode, quem pode mais, pode menos. Você pode até remir a dívida. Remir o que é perdoar. Você pode perdoar a dívida, né? Pode também renegociar prazo, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Até o valor. Hã? É o valor? Os valores também, tranquilo. Tranquilo. Beleza? Meus amigos, na sequência, adimplemento e extinção das obrigações. Vamos começar aí, um pouquinho hoje ainda, a falar do pagamento, adimplemento e extinção das obrigações. Não é porque esse é o título no código. A doutrina chama esse assunto de teoria do pagamento. É na sequência ali, ó. Teoria do pagamento. Foi até bom vocês fazerem essa cara de espanto. Teoria do pagamento nada mais é do que, ó, o título 3, que trata aí dessa parte inicial do direito obrigacional, né? Que fala do adimplemento e extinção das obrigações. Capítulo 1, que traz justamente do pagamento, que é essa teoria do pagamento. Teoria do pagamento. A gente vai começar agora a tratar do adimplemento e extinção das obrigações. Primeiro, a gente vai ver o adimplemento e a gente vai ver as outras causas
de extinção das obrigações mais na frente. Mas a primeira causa de extinção das obrigações é justamente o pagamento. O pagamento é, inclusive, o modo padrão, né, de você extinguir uma obrigação é cumprindo com o que está disposto naquela obrigação. É o adimplemento. Isso aí, meus amigos, já é a apostila 8. Pedir para vocês abrirem aí, quem tiver. Eu vou abrir a minha aqui. Coloquei no grupo aí, né? Está no grupo? Acabei não falando, né? Rapidinho, então, antes da gente falar sobre a teoria do pagamento, foi por isso que eu olhei para trás. Tinha alguma coisa, né? Aquele instinto aranha, assim, né? Então, alguma coisa. Seção de contrato, meus amigos. Seção de contrato, como eu falei, ela não é prevista no Código Civil. Por isso que eu acabei me passando. Porque eu estou ali olhando o Código Civil, está na minha mente. O Código Civil não tem seção de contrato. Não está prevista no Código Civil. Na verdade, eu quero dizer o seguinte, não tem uma sistematização na teoria geral dos contratos no Código Civil, como tem com seção de crédito e seção de débito. Não tem uma sistematização na parte de teoria geral das obrigações. O que é a seção de contrato? É a transferência de uma posição do contrato. Aqui não se transfere apenas um débito ou apenas um crédito, mas se transfere toda uma posição contratual, que normalmente vai envolver débitos e créditos. Exemplo de seção de contrato. Por exemplo, a gente tem o chamado contrato com pessoa a declarar. Deixa eu ver os dispositivos aqui. Se alguém tiver com a apostila 7 aí, porque eu já fechei. Na apostila tem aí onde é que está no Código Civil. Deixa eu ver aqui, eu acho aqui rápido. Artigo 467. O artigo 467 a 471 do Código Civil, lá na Teoria Geral dos Contratos, 467 a 471, trata justamente dessa hipótese de cessão de contrato, que é contrato com pessoa declarada. Está entre os artigos 467 a artigo 471, né? 471, isso, do Código Civil. O que quer dizer contrato com pessoa a declarar? Contrato com pessoa a declarar é uma possibilidade que os contratantes podem se reservar para o seguinte: eu vou contratar uma pessoa para consertar um ar-condicionado lá em casa. Sei lá. Pedro, você já consertou aqui o ar, beleza? O que você acha? Está quebrado aqui, você pode vir aqui? Aí Pedro fala, pai, posso ir daqui a uma semana aí. Cheio de trabalho e tal. Aí eu vou, beleza, pode vir. Aí Pedro fala, Marcelo, peraí, mas tem o seguinte, talvez eu vá viajar, talvez eu não possa estar presente aí daqui a uma semana. Eu posso, se você quiser, indicar uma pessoa de minha confiança para ir no meu lugar. Você aceita isso? Aí eu digo, tudo bem, essa pessoa é boa, faz o serviço bem. Aí ele vai dizer, não, com certeza, é meu parceiro, aprendi junto com ele. O que a gente está estabelecendo aí? A gente está realizando um contrato com pessoa a declarar. Contrato com pessoa a declarar é uma possibilidade prevista no Código em que um dos contratantes se reserva o direito de nomear uma outra pessoa para vir executar o contrato no lugar dela. Contrato com pessoa a declarar. Contrato com pessoa a declarar é uma seção de contrato. Quem vai passar a ser o responsável por aquele serviço de consertar o ar-condicionado é o chamado amigo eleito, ou amigo electo, né? Essa cláusula se chama cláusula pro amico eligendo. Vocês vão estudar isso em contratos. É o nome lá em latim, né? Que quer dizer, na verdade, cláusula em prol de um amigo a ser eleito, um amigo a ser indicado. Então, o contrato com pessoa a declarar é uma espécie de cessão de contrato, previsto no Código, plenamente possível. O que acontece na cessão de contrato?
aquele que era, primeiramente, o prestador de serviço, que seria o responsável pelo serviço, passa a posição de responsável pelo serviço para Joaquim. Pedro era quem ia, mas ele indicou no prazo estabelecido que a gente tinha convencionado que ele não ia mais. E quem ia é Joaquim. Aí Joaquim vai e faz um serviço mal feito. Eu posso cobrar de Pedro alguma coisa? Não. Essa cláusula existe justamente para transferir a posição de contratante para um novo prestador de serviço, no caso aí, Joaquim. Qualquer coisa que eu tenha que pedir de garantia do serviço, eu vou ter que me dirigir a Joaquim, por conta dessa cláusula aí, que na verdade a gente chama de contrato, a pessoa da Câmara, na verdade é uma cláusula incidente dentro de um contrato. No meu exemplo, foi prestação de serviço. Também, outro exemplo de cessão de contrato, um exemplo muito legal, muito comum de acontecer, sublocação de imóvel. A sublocação de imóvel, ela é permitida quando há essa possibilidade no contrato. Né? A lei de locação de imóvel urbano diz isso. Então, por exemplo, eu aluguei uma casa. Eu posso alugar este imóvel a uma outra pessoa, eu não sou o dono, aluguei de um proprietário, eu posso alugar essa casa que eu estou alugando para um terceiro. Vamos imaginar que eu aluguei a casa e pago por ela R$3.000. Eu pago ao locador R$3.000 por mês. Eu posso alugar essa casa por R$4.000 a uma outra pessoa, ficar com R$1.000 no bolso. Se o contrato permitir sublocação, o que acontece na sublocação? Cessão de contrato. A transferência, né, da posição. Desde que haja previsão expressa do contrato. Normalmente, os contratos de locação vêm justamente com a proibição, né, de sublocação. Normalmente, vocês vão ver lá. Não se pode sublocação. Então. E também, sublocação de imóvel urbano, hoje em dia, pode ser feito, sabe como se faz muito hoje em dia? O pessoal aluga um imóvel e faz Airbnb. Airbnb. É uma plataforma, né? É uma plataforma de locação por temporada. Eu acho que é assim que escreve, Airbnb. É uma plataforma que você aluga por curto período, uma semana. Tem um? Aonde? Airbnb. É uma coisa assim, né? Deve ter um I aí também. Só olhando, pronto. É assim, né? O que é o Airbnb? Airbnb é uma plataforma de locação de imóveis por curta temporada. É uma coisa nova. A gente não tem, inclusive, normatização em relação a isso. Então, eu posso, por exemplo, alugar um imóvel de alguém, pago 5.000 por mês, decoro o imóvel, beleza, e coloco no Airbnb para fazer locação por curta temporada, cobrando lá, sei lá, R$500 a diária. Se eu conseguir alugar 10 dias, já empato. Se eu alugar por 20 dias no mês, já estou com o dobro. Tem muita gente vivendo disso aí hoje em dia. Agora, atenção. Para a pessoa fazer isso, o contrato tem que permitir e você tem que poder alugar para Airbnb aquele, porque há uma discussão jurídica enorme em relação à natureza jurídica desse tipo de contrato. Porque ele se assemelha muito mais a um contrato de hotelaria do que um contrato de locação de imóvel urbano. Hotelaria é um pensamento jurídico, uma regra jurídica, é uma norma. Locação urbana é outra. Quando você pega um imóvel residencial e transforma de um fim de hotelaria, você está mudando até a destinação final do imóvel. Então, é muito comum hoje em dia, inclusive na convenção dos condomínios, haver esse tipo de proibição. Não se pode proibir, ou não se pode realizar Airbnb nas nossas unidades. Locação por curta temporada. Porque essas locações por curta temporada, elas fazem, né, uma rotatividade enorme de quem entra na unidade. Então, imagine um condomínio residencial, que alguém resolveu fazer Airbnb ali. Cada semana tem pessoa diferente ali, né? Turista e tal. A chance de aquilo atrapalhar o sossego,
a segurança e a saúde, né, os 3 S dos condôminos é muito grande. Então, há uma polêmica enorme aí em relação aos limites do Airbnb. Se o condomínio pode ou não proibir, isso tudo são discussões atuais jurídicas, mas sublocação de imóvel urbano é um exemplo de cessão de contrato. Outro exemplo de cessão de contrato é o chamado subestabelecimento de mandato. Quando você for advogado e for atuar em nome de alguém, para você atuar em nome do seu cliente, você vai realizar um contrato chamado contrato de mandato. O contrato de mandato é aquele contrato por meio do qual se transfere poderes de representação. O advogado, ele pode subestabelecer esse mandato, transferir esse mandato para outra pessoa? Pode. Pode, inclusive, fazer um subestabelecimento total, que aí equivale a uma revogação do mandato, ou um subestabelecimento parcial. Por exemplo, eu sou contratado por um cliente para ser advogado dele, mas esse processo acabou indo para... É um processo que está correndo na Justiça Federal, aqui de Salvador. Esse processo acabou indo parar, teve um recurso, foi para o TRF1, que fica em Brasília. E eu preciso fazer uma sustentação oral em Brasília em relação a esse processo. O que eu posso fazer? Eu posso ir fazer essa sustentação ou subestabelecer o ato de fazer essa sustentação oral para um colega lá de Brasília, um amigo meu de minha confiança. Fala, meu irmão, vou passar aqui, vou fazer um subestabelecimento para você realizar a sustentação oral aí em Brasília do processo. Vou lhe passar as dicas e você vai só fazer a sustentação. Beleza, você aceita? Aceita. O que eu estou fazendo? Eu estou transferindo, subestabelecendo uma parcela daquele mandato que me foi otorgado para um amigo lá de Brasília. Agir em nome do cliente. O subestabelecimento do mandato, vocês vão ver as regras lá quando vocês estudarem mandato. Como é que ele pode acontecer? Vocês vão estudar isso mais na frente. Mas é um exemplo de cessão de contrato. Tudo bem, a gente vai chamar na frente. Por isso que eu já falei logo. A procuração é o instrumento do mandado. Instrumento é onde está formalizado o pacto de mandato. É só o papel, que hoje em dia é um arquivo digital, né? Normalmente, não é nem papel mais. Então, procuração é o instrumento no qual está descrito os poderes do mandato. Procuração é contrato? Não. O contrato é mandato, que é o contrato pelo qual você representa alguém. O nome dessa minuta contratual do mandato a gente chama de procuração. Procuração é apenas o nome do instrumento, beleza? O que a gente vai fazer, por exemplo, agora, nas eleições, é conferir um mandato para um novo presidente, para um novo senador, para um novo, enfim. Ou não, né? Ou não. Porque, às vezes, o que a gente importa de outros países é, aqui, uma péssima ideia. Como, por exemplo, a reeleição. Possibilidade de reeleição no Brasil é uma ideia tenebrosa, na minha opinião, humilde opinião. A Constituição de 88 não previa, vocês sabem disso, né? Não podia reeleição. Aí teve primeiro a emenda de 94, que foi uma emenda de revisão. Emenda de revisão são aquelas emendas previstas, né, para acontecerem. Ela mudou, o mandato inicial era de 5 anos, passou com essa emenda em 94 para 4, sem reeleição. Esse aí foi o ápice, o modelo ideal que a gente deveria ter. 4 anos sem possibilidade de reeleição. Em 97, Fernando Henrique Cardoso e o Congresso conseguiram uma emenda constitucional, número 16, de 97, para possibilitar nos cargos majoritários a possibilidade de reeleição. Aí foi que o nosso Brasil se deu mal, assim, pense mal, que a gente começou aí, foi nesse negócio. Ia salvar o Brasil não ter reeleição? Não. A gente sabe que é muito mais embaixo, né, o buraco. Mas reeleição é algo bom
para os Estados Unidos, por exemplo, pode ser lá. Aqui é, na minha opinião, a pior coisa que pode existir é essa perpetuação da pessoa no poder. É esse desejo, o cara entra no primeiro mandato já pensando na reeleição. Porque é o que eles fazem, né? Ah, eu sou contra a reeleição. Campanha política, inclusive, é assim. Como o atual presidente, né? Você lembra que ele fez campanha dizendo que era contra a reeleição. Primeiro mês começou a campanha de reeleição. Primeiro mês começou a campanha de reeleição. Então, reeleição, na minha opinião, é algo que é... Essa emenda ainda foi aprovada fora do período de legisladores. Foi, e teve compra de votos, você sabe disso, né? Estava todo mundo em casa. Isso, eu estou falando aqui abertamente, porque tem áudio de deputado na época dizendo que recebeu 200 mil para votar pela reeleição. Foi comprado o Congresso antes de mensalão. Você sabe que já existia mensalão, né? Pelo amor de Deus, né? Nesse Brasil de meu Deus. Tem áudio, eu estou falando que tem aí áudio na internet, cara dizendo. Não, e áudio periciado, viu? Verdadeiro. O cara recebeu 200 mil. Um deputado do Acre. Até entrevistaram o Fernando Henrique aí recentemente, ele falou, realmente, a pior coisa que eu podia ter feito foi esse negócio de reeleição. Pior ainda foi ele passar isso no governo dele e ele poder se reeleger, né? Porque você mudar uma regra dessa eleitoral, beleza, vamos mudar. Mas quem está no poder não pode se beneficiar de uma mudança de regra, pelo amor de Deus. Não, naquele momento tinha a ver com o Lula não se eleger. Naquele momento, Lula ele já vinha perdendo, né? Já perdeu de Collor, estava se consolidando como um candidato. Mas havia um medo enorme dele assumir. Então, porra, vamos botar Fernando Henrique de novo. Pelo menos é a leitura que a maioria dos cientistas políticos fazem. Esse foi o grande motivo, né? E aí não adiantou muito porque veio depois, né? Veio depois, e aí ele ficou 2 vezes, elegeu depois Dilma, que ficou 2 vezes. É bom isso? Veja, é bom isso. Beleza, eu amo o PT, alguém pode dizer. Mas não é porque você ama o PT que está certo o PT ficar 16 anos. A alternância de poder é democrático para qualquer lado. Até para poder depois você ver, não, ó, o que bom mesmo é a minha. Por exemplo, eu estou falando já aqui, não é nem para estar falando, mas eu estou falando, está gravando. Eu não sou a favor, a Bahia está governada 16 anos pelo PT. Eu acho que é bom mudar. Se isso não, meus amigos, desconfie do lugar que não tem alternância de grupo político no poder. Isso é ditadura. Ah, mas você está vivendo uma ditadura. A Rússia é democracia. O cara está lá com Putin, qual é o quarto? Pelo amor de Deus. Turquia é democracia, o cara lá agora a 3ª vez. Mas aí é outro sistema, né? Mas realmente desconfie. A mesma pessoa ali, mesmo grupo político, por muito tempo no poder, não é democracia. Tem que haver alternância. Democracia é isso. Por mais que seja duro para você ouvir isso, teve um lado bom da eleição de Bolsonaro, que foi terminar com um ciclo. Isso é positivo. Realmente recebemos um anticristo. Mas é democrático, sem sombra de dúvida. Você não pode dizer que não é democracia, porque democracia é alternância. Democracia, não, e eu acho, inclusive, que a reeleição não deveria poder, pessoalmente, o candidato, e o próprio partido, para mim, deveria ser assim. Partido tal, tá na presidência agora, né? Próximo mandato não pode ser desse partido, tem que ser de outro. Eu acho que deveria ser assim, né? Mas a gente sabe que a galera ia dar um jeito, que não sei o que e tal. Mas eu vou mais, eu vou além. Eu acho que reeleição é ruim, não é só para cargo majoritário, não. É para cargo legislativo também. De deputado, de vereador. O cara fica aí vereador, aí se aposenta, aí a profissão dele vira essa aí. O que é igual, devia ser igual síndico. O cara pode ser síndico uma vez, deveria poder ser só uma vez, acabou.
Você deu sua contribuição, pô, valeu, velho. Foi ótimo o seu governo, pô, te amo, valeu. Mas agora tem que vir alguém, porque democracia é isso. Se você acha que é só ali, é o meu que é o bom, pô, você tem sintomas de autoritarismo. Vou voltar aqui, senão a gente não acaba hoje, entendeu? Foi mal aí ter entrado nesse assunto. É porque a gente está gravando, meus amigos que por acaso virem essa aula depois, é 23, né? Faltando 9 dias aí para a nossa eleição de 2022. A mais importante aí, desde que a Constituição... Não, ele merece uma campanha contra, porque a UFBA, por exemplo, vocês sabem disso, né? Funciona hoje com a verba mesmo de 2010. Rapaz, isso é um absurdo, né? 12 anos depois, 15 mil alunos a mais. Essa instituição funciona com o mesmo orçamento. Pelo amor de Deus, né? Que projeto de acabar com a educação pública é esse, escancarado? Vocês sabem que a irmã de Paulo Guedes é vice-presidente da Associação Nacional de Faculdades Privadas. Vocês sabem disso, né? Ah, não sabem, não? Ah. Oh, dê um Google. Dê um Google. Porque estão querendo fazer EAD, cursos da área médica, meus amigos. O pessoal está querendo passar EAD. E por que se deixavam passar? Porque é muito mais lucrativo, né? Um curso EAD. Imagine você ser tratado por médicos formados à distância. Daqui a pouco chega, viu? Se ficar desse jeito aí. Daqui a pouco chega. Galera. Sim. Não, é um acordo. A sessão de contrato só acontece com acordo das partes. Todos os exemplos ali demandam o acordo. Então, galera, para a gente finalizar, a gente está começando, né? A teoria do pagamento. Já deu 8h30, foi? Poxa. Galera, eu vou ficando então por aqui. Porque se eu for começar aí, galera que está em casa, valeu aí, Aldolfo, Alice, Ana, Leda, Luciano, Luísa. Um abraço e a gente vai ficando aí. De hoje a 15, viu? Atenção, botem no grupo aí, por favor. Sexta-feira que vem, a faculdade está cedida para TRE. E aí a gente não poderá dar aula, viu? Valeu aí, um abraço.